Putz, Dev, estudando API, acompanhando aqui o canal, viu que, pô, legal, fizemos uma APIzinha, fizemos ela funcionar, tratamos os dados, colocamos uma autenticação básica ali, mas você tem ouvido falar ali sobre tokens e pensa, pô, não é legal ficar ali passando toda hora o e-mail com a senha, ou seria legal colocar token? Vamos colocar? Sem gema? Então, aqui é o Chita. Se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. E hoje vamos pegar nossa aplicaçãozinha aqui, o Rails, e tentar colocar ali uma autenticação por token sem gema. A ideia aqui é a gente dar uma entendida ali nos conceitos, ver como é que funciona por debaixo dos panos e posteriormente, se quiser, botar um JWT ou alguma coisa assim. Bora lá! Bem, eu vou explicar mais ou menos aqui qual que é o meu plano de ação. A gente vai testar aqui primeiro para ver. Vamos ver como é que tá a nossa aplicaçãozinha desde a última vez. Rails S. A gente vem aqui, bate na rota de articles, passando o e-mail e a senha. Deu certo. Agora caso eu não passe. Beleza, não autorizado. Até aqui, beleza. Então, nossa aplicaçãozinha continua funcionando. E vamos para o nosso plano de ação. A gente vai utilizar token. Eu vou utilizar algumas coisinhas aqui que talvez tivesse uma solução um pouco mais elegante, mais inteligente, mas o meu objetivo aqui é trazer os conceitos e esse é o ponto. Então a gente já tem lá o nosso user, já tem e-mail e password. O que eu vou querer criar lá? Uma session que vai ter o UID, esse vai ser o nosso token, e uma session expires at para poder expirar o token dessa sessão de tempos em tempos. Então falo, pô, se esse token passou de tal tempo, ele não é válido. Talvez fosse interessante criar uma outra tabela de tokens que atrelar o usuário, etc. Mas vamos deixar simples aqui. Vamos colocar direto em users. Beleza. Aqui a gente vai centralizar o que a gente tem lá de métodos de autenticação. Então a gente vai criar um authenticatable, que vai ser um concern. Tem outras formas, mas acho que nesse caso aqui vai ser legal usar um concern. De dar uma explorada. Ele vai gerar alguns métodos e um dos principais pra gente é esse authorize user. Então a gente vai colocar esse cara lá, nosso application controller, e aí todo mundo vai poder utilizar os testes, as coisas de autenticação quando precisar, incluindo um coleguinha que a gente vai criar aqui, Sessions Controller. Qual que é a ideia? A pessoa vem, bate no login de Sessions Controller, isso ou vai ser um HTTP Basic Authentication, ou ele vai verificar se já tem uma sessão, que é um cookie, e feito isso, deu tudo certo, ele vai devolver esse cookie para a pessoa. Pessoa com esse cookie pode bater em outras rotas, que vai ter o authorize, e vai entregar o cookie no lugar do usuário e senha. E ele fala, bem, você tem o cookie, está autorizado. Ou seja, ao invés de toda a requisição, tudo que ele for consumir como articles control ficar passando do usuário e senha, ele vai passar um token que foi setado uma vez que o cara se logou. E assim a gente evita de ficar passando a senha para lá e para cá, para cá e para lá para alguém tomar. E também fica muito mais fácil de, bom, ele continua com a mesma senha, mas se precisar apagar esse token, por exemplo, quando expira, a gente só, pum, apaga, sem ter que mexer com a senha do usuário, sem ter que mexer com o login dele. Essa aqui é a ideia básica que eu vou fazer. Eu tenho aqui alguns artigos interessantes que eu vou deixar depois ali na descrição sobre sessão, cookies, Rails Sessions versus cookies. Essencialmente é um cookie com superpoderes, vamos dizer assim, para ser mais seguro. Então a gente vai usar realmente as sessões, que são cookies no final das contas. Então vamos agora para o código. E a gente tem aqui o nosso coleguinha. Primeira coisa que eu vou fazer ali é... eu posso criar ali na model as nossas coisas. Então primeiro eu quero colocar o nosso UUID. Então vamos criar aqui Rails Generate Migration Enable UUID. Enable UUID. Beleza, depois disso vou criar um Rails Generate Migration Add Column Session to user. Um session que vai ser do tipo UID. Então, vou fazer outro migration, vai adicionar a coluna sessão para o usuário. Session de beleza. Eu poderia ter feito num só, mas vamos deixar bonitinho. Então, add column session expires at
to user. Então, session expires. Opa. Fiz caquinha aqui. Esse último aqui eu dei um enter sem querer. Expires at, vai ser um timestamp. Beleza, então tenho três. O primeiro que eu quero que eu possa utilizar o UID, que vai me gerar um token, a gente pode até testar. Então é enable extension pg crypto. Beleza, isso aqui vai liberar que o nosso banco ali, o Postgres entenda o UID. Depois a gente vai adicionar a coluna user, session ID, pode ser nula, tá bom. Depois a gente tem a session expired, que vai ser um timestamp datetime. Tá bom. Rails DB migrate para efetivar essas mudanças no banco. Beleza. Vamos testar esse UID que eu falei. Que tem que ser um tokenzinho, né? Teriam várias formas de fazer, mas eu escolhi o UID pela simplicidade. Secure random.uid. Então toda vez que eu chamar esse carinha aqui, ele vai me gerar um UID que eu vou utilizar como token. Perfeito. Funcionou. Podemos seguir. Então, como eu disse, eu também vou querer nas rotas usuários sem. Então, routes. Eu posso vir aqui, a gente tem os articles, não enter, não API v1. Eu vou criar uma rota de login, então vou criar uma seção, por isso eu vou usar o post. Então, login to, isso vai ser um sessions controller, session, que vai ter o método create para criar uma seção. E quando eu quiser sair, é delete, logout, vírgula, to sessions, destroy. Beleza, então, com isso vou criar uma rota de login, uma rota de logout, e que vai estar no nosso sessions controller. Perfeito. Vamos para o nosso controller, pv1, new file, então nosso sessions underscore controller.rb, beleza, class, que vai ser o nosso sessions controller, ela vai ter o nosso create, nosso destroy. Beleza. Esse cara aqui a gente vai dar no nosso application controller. E aí todos esses caras aqui vão ter que sair daqui. Tá bom. Então, primeira coisa, pegar esse cara aqui, sessions controller. É nosso application controller. A gente já tem o user com a nova sessão. E a gente também quer que ela expire. Podemos já deixar um método pronto. Eu vou... Já posso deixar por aqui. Então, def renovar sessão. Renew session. Como ela cria múltiplos dados, vou botar um bang. E o que ela vai fazer? Vai dar um self.update. Então, na instância de um usuário, quando chamar renew session, ela vai dar um update na sessão. Que vai ter o nosso secure random.uid. E ela também vai fazer o tempo de expiração. Então, setou, acabou de setar, fala, beleza, ela expira não sei quanto tempo. Quando? Session expires at, vai ser time.current menos o nosso session default expiration. O nome não é dos mais ideais, mas vai funcionar. Então, vou até colocar em duas linhas aqui para a gente poder enxergar melhor. Beleza. Onde vai ter esse cara aqui? Vamos lá no nosso initializers para deixar ele pronto. Pô, precisaria ser aqui? Não, mas não acho que seja ruim.
sessions.rb. Esse carinha aqui, ele vai rodar assim que subir a nossa aplicaçãozinha, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vai ser uma class sessions session. Sinto que vai ficar melhor assim. Não gosto, mas acho que vai ficar melhor assim. Tá, eu tinha até colocado aqui, tá bom. E essa session vai ter a nossa default expiration que a gente falou e vai ser 5.seconds. Então, nossa sessão expira por default em 5 segundos, se não for utilizado. Então, logamos. Temos 5 segundos para usar. Depois ele desloga a gente. A gente já vai chegar lá. Então, beleza. Toda vez que eu pegar um usuário e colocar um renew session, a gente vai poder dar um update, criar um ID de sessão e falar quando expira. Com isso, a gente pode voltar lá para o nosso session e falar, beleza, agora eu sei o que eu preciso fazer tanto para criar quanto para apagar. Então, aqui eu vou precisar pegar o nosso usuário. Eu acho que a gente já tem esse cara aqui e todos esses caras aqui, na verdade, vão ser utilizados para autorização. E aí, como eu já estou herdando de application controller, eu já vou ter esse cara que eu posso utilizar lá. Então, eu vou supor que eu já tenho esse @user, que é o que eu quero realmente fazer, que nem eu mostrei ali no meu plano. Quero deixar esse cara aqui e aí eu vou poder usar em todo mundo essas funcionalidades, incluindo o @user. Então, antes de criar ele, já vou supor que eu tenho lá para usar aqui. Então, eu sei que aqui eu vou ter um @user. Se eu tenho um @user, eu posso dar um renew session, que foi o que a gente criou ali na model, que vai me gerar uma sessãozinha. Cadê? Beleza. E isso eu só quero se user.session for nulo. Então, se não tiver sessão, gera uma sessão. Então, quando a sessão expira, ele apaga a sessão. Quando eu mando deslogar, ele apaga a sessão do... Perfeito, beleza. O que eu quero também, então? Aqui que a gente vai começar. Como que eu gero uma session, um cookie lá de sessão? Session. E eu vou definir a chave que vai ter dentro desse cookie, que é a session. Ela vai ser o @user.session. Pronto, criei um cookie de sessão com o mesmo que está aqui na sessão do usuário. E aí, o que eu posso fazer? Render JSON com uma message. Não precisaria ser exatamente assim. In successfully. Tá bom. Login com sucesso. Bem, e se eu fosse apagar esse cara aqui, então @user.update, aonde eu vou fazer com que a sessão seja nula e o session expires at também seja nulo. Isso é para o banco. Aí o cookie, que vai ser nulo também. Teria outras formas de apagar, mas acho que esse aqui tá bom. Como esse cara aqui, eu não posso deixar o sistema continuar com ele também, a gente vai aproveitar, deixar ele nulo. Se o cara bateu aqui, tem que apagar até esse cara que tudo não quero que chame nada. Precisaria? Talvez não, mas vamos lá. Deixar por segundo. Então, achou. Tô deslogando. Vou apagar tudo que eu puder que tem a ver com esse cara. Beleza. E aí, render JSON, abre, fecha, message, logout successfully. Beleza. Com isso aqui a gente já tem basicamente o que a gente precisa. Tá bom. Feito isso aqui. Mas agora falta esse @user. Vamos para o nosso application que a gente tem que
limpar esse cara aqui, porque não tá muito legal. O que eu vou querer? Eu vou querer aqui um include authenticatable. Beleza. Para ele funcionar, eu preciso criar esse cara aqui. Esse cara aqui, deixa eu olhar aqui, a gente já tem os concerns dentro dos controles. Então, basicamente, a gente vai colocar authenticatable.rb. Bem, se ele está ali, a gente já pode começar com ele. Como é um concern, a gente vai criar como módulo. Beleza. E aí, o que eu vou fazer aqui? Padrãozinho Rails, extend, active support, concern. Se eu não escrevi nada errado. Active support concern. Com isso a gente já pegou, fez um módulo e falou que ele é um concern do Rails, esse módulo. E aí ele tem alguns superpoderes que a gente pode utilizar. Tá bom. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo isso aqui que tá aqui dele, recortar e mandar para o nosso authenticatable. Agora isso aqui tá para lá, isso aqui continua, isso aqui é o do Rails, private. Aí a gente vai ter o authorize user, um basic authenticate, que a gente não precisa mexer, um fetch user by email. Beleza, por quê? Porque eu vou querer também pegar ou por e-mail ou por sessão. O session a gente já tem, eu não vou precisar passar. Beleza. Então o que a gente vai querer aqui? Um user. Eu poderia usar o find, mas eu vou utilizar um where aqui só para variar. Where session for session na chave session. Poderia ser session ID, mas não acho que vai ficar legal, que tem algumas coisas que podem deixar confusas. Então, em alguns momentos eu vou pegar o usuário pelo e-mail que foi passado, outras pela sessão. Então posso encontrar ele tanto pelo e-mail quanto pela sessão. E aí esse método continua funcionando e a gente pode adicionar a funcionalidade de token. Então, o que eu vou criar aqui? Um fetch user by session. Fetch user by session. Então, primeira coisa, vamos tentar pegar esse cara pela sessão. O where vai voltar um array, não vai quebrar, você pode estar vazio, first pode ser nulo, então pode estar com @user nulo. Então, a primeira coisa vai tentar colocar aqui é alguém no @user. E o que mais? Bem, aí a gente tem que pulo do gato, que é onde entra a nossa expiração. Então, tentou logar, entregou um token, uma sessão, tá válido, o Rails entendeu, tá lá bonitinho, achou. E se tiver expirado? É nessa hora que a gente expira. A gente não fica rodando algo que fica segundo, lá falando, tá expirado, não, apaga. Tá... É simples, o cara tentou se logar, na hora que ele se loga, fala, vamos checar esse token aqui, esse token já devia ter expirado. Expira ele e finge que já foi expirado, ó. É mais ou menos assim que funciona. Então a gente evita de ficar processando com esse token. Quando o cara tenta se logar com esse token, a gente verifica, esse token aqui no banco tá dizendo que já expirou, hein? Não é válido. Então na hora que o cara tenta usar, que a gente verifica isso. Beleza, então check session expiration. Check session expiration. E tudo isso apenas se o cara tiver sessão. Senão nem adianta. Então, deu um token de sessão. Vamos tentar achar o cara pela sessão e vamos ver se ele pode continuar logado. É basicamente isso. Então, vamos ver que chega aqui. Def check session expiration. Então aqui a gente vai colocar um if @user, porque esse cara aqui nos vai devolver um @user.
Se o user existir e session expires at for menor time.current. Então a gente colocou que ele vai esperar daqui 5 segundos. Então se aqui tiver passado 5 segundos e ele não estiver mais dentro, beleza, extrapolou esse cara aqui. Então a gente pode dar um arroba user ponto, fazer que nem ali no robô, nesse cara aqui. Não, cadê? Esse cara aqui. Dá um update nele e deixa nulo. O que a gente faz também? Arroba user.new. Arroba user.set. Não. Arroba user.new. E falta sessão também, então. Session. Na chave session. Isso é igual a nulo. Então, bom, passou do tempo, a gente vai zerar esse cara. Talvez até seja depois interessante colocar esse cara aqui no... Aqui e só chamar nesses dois carinhas. Mas por enquanto tá bom, só pra gente deixar assim fácil de achar. Então, if arroba user sessions parent. Então, a gente acaba com a sessão dele. Então, se tiver achado o usuário, a gente verifica esse cara aqui. E ele só vai ter achado o usuário se tiver passado sessão. E esse cara aqui, se não, esse cara aqui já vai dar errado, não vai ter nem sessão, tá bom. Faz sentido pra mim, não preciso me preocupar. Só preciso que isso aqui esteja ok aqui, porque aqui pode por alguma causa dar nulo e rodar ali e dar ruim. Mas tá bom. Não achou. Esse cara aqui não vai crashar, mas embaixo ele vai dar outro erro, porque... Não... Tá bom. Perfeito. Então, se eu achei o cara pela sessão não tá expirado, então eu vou querer que esse cara aqui, se não tiver usuário, ou autenticação básica. Então, com isso aqui a gente já consegue colocar basicamente as mesmas coisas que estavam antes, sem crashar muito, e colocamos token junto. Beleza, então se não tiver usuário ou não tiver autenticação básica, ou seja, se não tiver pelo token ou não tiver passando o Basic Authentication, não autorizado. E o que a gente fez? Tentou pegar pela sessão se ele tiver sessão antes. Basicamente, é isso. O que está faltando agora? Chamar esse colega aqui. Aqui, porque senão a gente não vai ter o arroba user. Então, vamos passar aquele cara primeiro, ele vai tentar se logar, passar o usuário assim, etc e tal. Aí ele vai dar um... Esse aqui, se a sessão do cara tiver nula. Beleza. E aí no nosso Articles Controller já tem esse cara, então tudo deve continuar funcionando. Bem, vamos ver o que eu posso ter esquecido. Rails S. Vamos para o Insomnia. E agora, se eu tentar ver o meu Articles Controller, não autorizado. Se eu tentar passar o Basic Auth, fetch user. Eu escrevi alguma coisa errada em algum lugar. Fetch user. Ah, aqui eu troquei. By email. Agora tá certo, porque daí eu posso dar o de sessão aqui em cima. Tá bom? Descer, subir só para certeza, vamos de novo. Então, se eu tentar agora de novo articles passando usuário e senha, funciona. Se eu não passar, bom, não funciona. Porém, agora a gente quer que também funcione por token. Então, se eu criar um novo HTTP request, que vai ser um post, mesmo endereço, só que a gente chamou de login. Aqui eu desabilitei o senha, então aqui eu vou passar
HTTP Basic, beleza, habilitado, x@x.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Antes de chamar ele, já vou deixar o logout pronto também. Então, delete, nesse mesmo lugar aqui, com logout, se eu não me engano. Só isso. Então, eu tenho aqui, vou tentar ver os meus artigos sem passar nada, não autorizado. Agora eu vou tentar me logar. Vocês vão ver aqui, ó, que geralmente tem esses... Deixa eu apagar esse cara aqui. Beleza, vamos tentar de novo. Vocês podem ver que quando eu simplesmente dou uma requisição aqui, eu tenho cookies que não tem nada. Porém, agora, como a gente chamou sessions, os navegadores etc, já vão entender que está vindo um cookie lá pelo headerzinho, bonitinho, vão construir esse cara e manter ele aqui. E aí, toda vez que eu bater nessa URLzinho aqui, ele vai, o próprio navegador, o insumo vai saber os cookies que são desse cara e falar, bem, se está nesse cara aqui, provavelmente tem que mandar ele de volta. Então, bati nisso aqui, ele vai pegar os cookies que tem relacionamento e já colocar na minha requisição sem eu precisar fazer nada. Então, beleza, nada porque eu estou em artigos. Agora, se eu vier aqui, tem que me devolver um cookie. Session controller, sessions controller. Rotas, talvez? Onde que eu botei errado? Routes, vamos ver no routes. Sessions. Beleza, vamos voltar lá, tentar de novo então. Checando. Aqui, não autorizado. Vamos tentar logar passando o cara certo. Authorize user. Então, vamos ver o que eu errei. Authorize user, que está no authenticatable. Esse cara aqui, apesar de estar no private, não, mas se bem que ele dá um before action. Então ele deveria achar esse cara aqui. Deixa eu ver de novo onde é que ele tá dando ruim. Sessions controller. Porque ele tá dando de application control. Não, mas tá certo. O nosso Sessions Controller tem que dar de API v1 Application Controller. E a API v1 Application Controller tem que incluir o Authenticatable. O Authenticatable é esse cara aqui que está como módulo. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado. Que é esse cara aqui. Vamos parar desse subir e tentar de novo, ver se eu não errei nada. Tirar uma dúvida. Before action. Agora tá certo. Vamos de novo. Agora tem nome errado. API v1 Sessions Controller. Sessions Controller. Esqueci de colocar o namespace. Muito bom. Vamos de novo. Então, agora eu acho que vai. Beleza. Se eu loguei, a gente pode ver aqui que criou um cookie. Beleza? Então, a gente tem lá o negócio 5 segundos. Então, vou apagar esse cara aqui de novo. Eu vou me logar. Mas antes disso, ó, ainda não estou autenticado. Então, eu vou me logar, vou trocar aqui para articles e mandar em seguida. Porque eu tenho 5 segundos, então, send. Logou. Vim para cá, requisitei e deu ruim. Não tem problema. Vamos ver aqui de novo aqui. Beleza. Então, alguma coisa que está dando errado. Então, vamos dar aqui um binding.irb. Session expires at, session user
Ele vai ter que achar, checar se não tá expirado. Tá bom, vamos ver o que acontece ali. Então, aí deve ter parado ali a primeira vez. Então, vamos ver esse cara aqui. Copy, Ctrl V. Sessão tá nula. Tá bom. Então, se eu der um next. 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 @user. Tá bom, ele tá gerando a sessão. Gerando session expires at. Tá bom. Beleza. Agora se eu tentar de novo, porque já deve ter expirado essa altura. Continue. Vamos pro articles. Abrir lá. Opa. O check ali foi antes e me travou ali. Por quê? Falando isso aqui eu não tô passando, né? Não. Então tá bom. Vamos só fazer uma coisa aqui só para não perder tanto tempo. Meus initializers. 5 dias. É só para efetivar. Vamos fazer aqui um novo token. Vamos para cá. Verificar aqui. Que nada, então em Authenticate. Vou esse cara aqui. Então, binding.irb. Perfeito. Vai em articles. Parou lá. Vamos ver se tem @user. Não. Vamos ver se o fetch tá funcionando. Fetch tá. Então, provavelmente esse carinha aqui do tempo tá dando errado. Então aqui tá dizendo que é 4:15:56. Então provavelmente é aqui que tá dando alguma coisa. Vai em ponto .irb. Vamos tirar esse cara daqui. Vamos dar um continue. Volto para cá. Vamos pegar de novo um tokenzinho. Volto para cá. Send. Volto para cá. Agora eu imagino que eu tenho @user. Beleza. Eu tenho um expires at. E aqui no meu tá dizendo e um time.current. Aqui tá dizendo que é 12. Isso aqui tem que dar falso. Será que meu renew lá tá zoadinho? Ponto current mais o session. Salva. Continue. Agora eu vou voltar lá, que eu acho que era só esse mais mesmo. Aqui, 5 segundos. Vou voltar no meu... Acho que eu tirei os bindings. Deixa eu parar só por segurança. Sobe, desce. Vamos tentar de novo. Então, loguei. Tô no index, tem um bind em algum lugar. Continue. Beleza, deu não autorizado por algum motivo, mas a gente já vai descobrir. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Token. Loga. Volta. Esse cara aqui, teoricamente, deveria dar false. Vamos ver a diferença de tempo, se é alguma coisa de tempo que eu não tô... Expires at e time.current. Esse aqui for
menor 4, 18, 45. Porque tá dando tanto tempinho de diferença. Cadê? Time.current, mais aquele carinha ali. Vamos colocar aqui 15 segundos. Continue. Vamos testar. Então, renew, volto para cá, send, volto para cá, expires at, current, é menor, false, beleza, continue, volto para insomnia, funcionou. Beleza, então, só um pequeno problema de alguns segundinhos de diferença. Funcionou. Eu vou tentar com 8 segundos. Vamos ver se com 8 segundos vai ficar bom pra gente visualizar aqui. Eu volto pra cá, eu posso tirar o binding. Limpa, Rails S. Então, pedi um token, venho no articles, pá, tá funcionando. Se passar 8 segundos eu tentar fazer a requisição, ele tem que me bloquear a qualquer momento. Ah lá, pronto, expirou. Então, teria que pedir de novo um token. Posso visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não autorizado. Porém, se eu vier em sequência, se eu vier em sequência, pum. E agora se eu deslogar? Deslogado, então se eu tentar agora, também não pode. Vamos tentar em sequência. Loguei. Desloguei. Não posso ver. Loguei. Tentando ver, posso ver. Desloguei. Olha só que beleza, hein? Então, agora a gente consegue logar nessas rotas, deslogar nessa e consumir só colocando aquele coleguinha ali. Ah, mas e se eu tentar aqui uma coisa diferente, tá? Tentar não passar. Não autorizado. Chegar lá, não posso ver. Olha que pena. Ah, e se eu tentar um cara que não existe? y@x. Não autorizado. E ele não vai me gerar o cookie para eu poder visualizar as coisas. Ah, e se eu tentar com outra senha? Nada. Eu não quero esse cara aqui, não. Meu Deus. x@x.com. Beleza. Tentar com uma senha que não existe. Não. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Beleza. Funcionando. Então, com isso, a gente conseguiu colocar um token de autenticação sem gema. Nosso Sessions Controller cuida das sessões. Toda funcionalidade nova ali de controle, a gente só coloca um Authorize User. Vai utilizar ele para poder usar ou não. Nosso Application Control ficou limpo, só pegando do nosso Authenticatable. Toda a nossa regrinha ali de mexer com sessões está no Authenticatable. Beleza, nossa modo de user ficou com esse Renew. A gente poderia depois separar aquilo que eu estava falando, esse código aqui, porque ele está repetido aqui no Authenticatable. A gente poderia separar ele lá em User. Colocamos o Initializer. Criamos as migrations. Mas tem um ponto que ainda ficou faltando. O nosso RSpec, nossos testes. Beleza, eles continuam funcionando porque a gente agora pode... Cadê? A gente continua permitindo ali o HTTP. Porém... eu quero não precisar fazer isso aqui. Existem várias formas de fazer isso aqui. E vamos fazer uma aqui. Então, antes de cada coisa ali, eu vou querer também ter um let. Abre e fecha. User, porque eu precisava ter um usuário para poder fazer minha autenticação por token. Então,
user.create, abre e fecha, e-mail x@x.com, password 3456. Beleza, com isso vou criar um usuário. Quando eu chamar essa variável usuário, vou estar utilizando esse usuário aqui. Beleza. E aí o que eu quero fazer? A gente já tem um header aqui que eu não vou precisar mais. Vou comentar ele. E vou colocar esses dois no topo. E o que eu quero? Before. Poderia até colocar no mesmo. Vou deixar separado para ficar mais fácil. Antes de cada teste, eu quero estar logado. Então, eu vou querer um sign in, passando quem? User. Então, tem o usuário aqui, chamei aqui. Então, antes de cada teste, eu quero que me logue com esse usuário, ao invés de fazer aquele header lá com o nosso HTTP Basic, certo? E como é que eu faço isso? A gente já tem o nosso aqui de autenticação para esse cara aqui, a gente pode criar um novo. Seu def sign in, que vai receber um user, que a gente já criou lá no teste. Então, a gente vai ficar user.renew session, que ele tem esse negócio para criar a sessão dele, e aí a gente vai falsear aquela função de sessão que são chamadas nos controllers. Para isso, a gente vai ter que fazer isso aqui, mais ou menos. Existem formas melhores, acho, de fazer isso aqui hoje, mas isso aqui vai resolver bem o nosso problema. Então, a gente vai criar uma sessão falsa. A gente geralmente lá no nosso controle não usa session. Então, isso aqui a gente sabe que é um hash. Aqui dentro vai ter a chave session e vai ter alguma coisa. E o que a gente quer lá? User.session. Desse nosso usuário que teve a sessão, a gente vai colocar lá. E quando o nosso controller chamar dessa forma, vai pegar essa nossa variável. Beleza, como que ele vai pegar a nossa variável? A gente vai substituir lá o que tiver no padrão. E como a gente faz isso? Com allow. Tem forma de fazer isso aqui, lá tem dublês, stubs, e por aí vai, mas vou fazer do jeito simples. Any instance of. Qualquer instância de. Eu vou permitir que qualquer instância de algo que possa possa receber uma chamada de uma função. Qual chamada de função? Ou método, ou toda vez que meu controller tiver uma chamada lá dentro da palavra session, da variável session, função session, se ela for, chamou session. Ele vai devolver o meu ao invés daquele session que ele já usava. E esse session tem que retornar alguma coisa. And return. O que ele vai devolver? A nossa sessão mocada. Então, eu vou pegar o original do nosso controller e retornar isso que a gente acabou de falsear aqui. Agora, a única coisa que a gente precisa desse cara aqui é esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Como a gente simplificou lá e botou tudo num só, a gente sabe que todo mundo passa por esse cara aqui. Todo mundo que a gente importa, ó, articles controller dele, sessions controller dele. Então, o importante pra gente é esse cara aqui. Pega isso aqui, volta no nosso teste. Então, a gente quer que toda vez que tiver qualquer instância do nosso controller, quando for chamado a sessão dentro dele, vai retornar essa sessão que é um mock aqui, que é a nossa sessão. Vamos rodar aqui o nosso rspec, voltar para o nosso teste e tudo voltou a passar. Olha só, então agora a gente fala, cria no nosso teste para a gente logar e testar, assim, a gente cria um usuário e fala antes do teste, dá um sign in. E se aquele teste eu não precisar me logar, hein? Aquele teste ali eu quero testar se ele não deixa eu ver se eu não tiver logado. Bem, para isso a gente pode falar, beleza, só quero que esse cara aqui rode em certos testes. E a gente pode usar flags para isso.
Como assim? Eu posso vir aqui e falar que vai ser uma flag signed in true. Todos que tiver com signed in true. Então, antes de qualquer teste que tenha a flag signed in true, roda esse cara. Beleza. E como é que eu posso colocar isso? Eu posso colocar aqui direto no teste, no it, ou num conjunto de teste por context. Então, context. Isso aqui deveria estar assim. Pronto, fico mais feliz. Então, todos desse contexto aqui estarão logados. Vamos testar de novo. Beleza. Ah, e se fosse esse teste aqui, fizesse que o cara não estivesse logado. Perfeito. Olha só que bonitinho. Então, com isso a gente consegue concluir nossos estudos básicos aqui de uma introdução à API. A gente construiu uma API, a gente viu o cores, a gente viu como apresentar os dados, a gente viu a autenticação básica com HTTP Basic e agora uma autenticação com token básica feita sem gema. E o interessante disso aqui é que, entendendo esse fluxo aqui, a gente consegue utilizar bem as bibliotecas que tem aí por token, porque elas basicamente têm isso, só com muito mais recursos, muito mais segurança, coisas a mais, para lá e para cá, mas por debaixo dos panos é isso. O cara se loga com a senha, gera um token, o token é entregue ao usuário de alguma forma e cada requisição ele manda esse token. E lá no back a gente pode apagar, movimentar esse token e falar, esse token que vale a ele. É que nem se a gente tivesse, sei lá, foi uma festa. Quem é você? Qual que é o seu nome e seu RG? Tá aqui. Ah, beleza, toma essa pulseirinha verde. Aí você entra na festa. Você saiu, quer voltar pra festa, só mostra a pulseira, você não tem mais que se identificar. Mesmo conceito. Beleza? Espero que tenha se divertido e até o próximo vídeo.